O que o pastor pensa a respeito da reencarnação? Ela é citada na Bíblia? Começando de trás para frente, não, ela não é citada na Bíblia. E, embora praticamente todos os povos do mundo creiam em reencarnação, ela faz parte de uma certa crença latente na experiência humana universal, inclusive no Novo Testamento. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos, em Mateus, no capítulo 16, quem dizem as multidões que eu sou? Todas as respostas que eles trouxeram a Jesus acerca do que o povo dizia e pensava eram de natureza reencarnacionista. Uns dizem que tu és Elias. Aí alguém diria, não, Elias foi arrebatado. Então não é uma reencarnação, mas seria uma reincorporação de uma figura com uma identidade prévia que assumiu Cristo Jesus milênios depois. Outros dizem que tu és Jeremias, seria uma reencarnação. Outros dizem que tu és um dos profetas, uma reencarnação. Outros dizem que tu és João Batista, que morreu enquanto Jesus vivia. Portanto, seria uma reinfusão de João Batista na personalidade de Jesus, uma espécie de double. Jesus teria virado um double de si mesmo e do Batista, vivendo numa fusão de personalidade, o que é praticamente semelhante a um tipo de reencarnação em estado de simultaneidade. Jesus não disse nada a respeito do tema. Ele simplesmente disse, vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse, para nós, para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não és reencarnação de nada, de ninguém, nem de coisa alguma. Então, quando essa pergunta aparece no Novo Testamento, em Mateus 16, ela não recebe uma resposta afirmativa sobre a reencarnação. Aí vem aqueles outros textos que perguntam. Por exemplo, perguntam a João, és tu Elias? Porque corria entre os rabinos todos da época de Jesus e de João Batista que antes do Messias chegar, o Elias bíblico haveria de se manifestar numa reencarnação, por assim dizer, para preparar o caminho do Senhor. Aí quando apareceu João Batista pregando e dizendo o reino de Deus está próximo, eu vim para preparar o caminho, como disse o profeta Isaías, para aplainar as veredas. Aí perguntaram a ele, tu és a reencarnação de Elias? E João Batista respondeu, está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele disse, não. Tanto quanto, como quando perguntaram a ele, tu és o Cristo? Ele disse, não. Como também quando perguntaram a Jesus, tu és Elias? Ele disse, não. E você não encontra em nenhum personagem bíblico do Velho ou do Novo Testamento ninguém se dizendo ser a reencarnação de quem quer que tivesse passado. Simplesmente do Gênesis ao Apocalipse você não encontra esse argumento. Você encontra são as ilações de reencarnação tiradas da Bíblia, como o Allan Kardec. Por isso é que é Evangelho segundo Allan Kardec. Não é segundo Jesus, é segundo a interpretação, segundo a leitura de Allan Kardec. Ele, por exemplo, quando viu Jesus dizer a Nicodemos, importa-vos nascer de novo, e Nicodemos perguntar, mas eu tenho que voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? É disso que tu estás falando? Como pode um homem nascer a segunda vez? Jesus disse, não é disso. Não é de carne, de sangue, não é de reencarnação que eu estou falando. Eu estou falando é de nascer da água, do arrependimento, do batismo de João como consciência de metanoia, de regeneração, de saber que a vida, apesar de já estar crescida, pode se transformar numa outra vida, pode experimentar uma metamorfose, uma regeneração. Enquanto você vai existindo, pode sair e virar de lagarto em borboleta. Novo nascimento, regeneração, nascer de novo, são expressões sinônimas, mas que em Jesus, no Evangelho, não tem nenhuma relação com reencarnação, nenhuma. Aí quando você diz, bom, se a Bíblia não diz isso, mas tantos outros povos dizem, de onde vem essa ideia de reencarnação? A meu ver, hoje em dia, com a mecânica quântica, com a física quântica, com a teoria das cordas, dos mundos paralelos,
tanto quanto com o desenvolvimento da física quântica unida aos experimentos da parapsicologia, dos doubles, das energias residuais, que não são a pessoa que morreu, mas são um representante hologrâmico dessa pessoa e das suas memórias. Eu tenho dito, e para alguns amigos espíritas, que eu acho que a física quântica está obrigando todos os espíritas reencarnacionistas a repensarem profundamente o Allan Kardec. Meu Deus, se você repensa Moisés, se você repensa Davi, se você repensa Elias, se você repensa com Paulo, se você repensa Pedro, por que você não repensa Allan Kardec? A ciência dele, do século XVI, era uma, ele era filho de Newton. Hoje em dia, a gente é pós-einsteiniano, a gente sabe que o universo tem múltiplas dimensões, e o que separa uma camada da outra é uma linha muito fina, que passar dessa linha de lá para cá não é preciso haver reencarnação. E para ter memórias de vida passada não é preciso se reencarnar. Hoje em dia a gente sabe também pela mecânica quântica que passado, presente e futuro são simultâneos. Então, alguém recuperar alguma coisa do passado é uma capacidade paranormal, é um dom especial de entrar, de mergulhar, de saber, de ler, de pervadir, de conhecer profundamente uma outra existência, como ela viveu, o que ela sentiu, o que ela sofreu, e verbalizá-la e exprimi-la, saber tudo dela, mas não necessariamente ser ela. Como também é possível você vir do futuro para cá. Tem muita gente que é considerada gênio entre nós, porque são pessoas que tiveram glimpses, que deram entradas, deram furadas no futuro, tiveram captações daquilo que só haverá no futuro e trouxeram isso como uma intuição para o tempo e eclodiram essa revelação no tempo como genialidade, mas não necessariamente elas são filhas do futuro. Então eu teria que falar muito para explicar tudo o que eu creio, sei e penso a esse respeito. Mas eu penso já ter dito o suficiente, de modo não ofensivo para ninguém, quanto ao fato de que a reencarnação não é um tema de Jesus, não é um tema do Evangelho, e é um tema que não é necessário. Porque, em geral, ele é utilizado para tentar explicar a dor, o aleijão, a cegueira, um monte de coisas, que eu teria 1 trilhão de coisas para falar. Jesus mesmo, em João, no capítulo 9, liquidou a temática da reencarnação, quando os discípulos perguntaram, ao verem um homem cego de nascença, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Por causa da ideia reencarnacionista. Se ele nasceu cego, ele está pagando pecados passados. Os dele não eram possíveis. Ele só se ele tivesse tido uma vida anterior. Se ele fosse uma reencarnação de si mesmo. Se ele pecou numa outra vida que ele teve, por isso ele nasceu cego, foi a pergunta. Ou a segunda alternativa, ou foram os pais dele, que estão vivos e pecaram tanto que foram punidos na cegueira do filho. E o que é que Jesus respondeu? Nem ele pecou, nem os seus pais. O que era impossível, né? Porque ninguém vive nesse mundo sem pecar. Ninguém passa por esse mundo sem pecar. Ninguém, absolutamente ninguém. Portanto, quando ele diz nem ele nem seus pais, ele acaba com esse argumento de que se está aqui para pagar um preço de erros passados e para aprender lições evolutivas. Jesus disse não, nem ele nem seus pais. Ele nasceu cego para que nele se manifestem as obras de Deus, para que na limitação dele haja uma explosão de um crescimento cognitivo da revelação de Deus para ele que ninguém pode nem imaginar. E aí eu teria que falar horas e não é o caso, o nosso tempo é curto, tá bom? Espero que tenha sido bastante para ajudar você a pensar e não ofender ninguém. Um beijo.